Mashle tá insano demais. Finalmente, chegou a hora da luta entre Albergue e Inocente Zero. Quem será o mais forte? O velhão que parece o Dumbledore ou esse cara super suspeito, que ainda pode ser o pai do Mashle? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, bora comigo nessa análise brabíssima, porque esse episódio tá simplesmente épico. O episódio já começa com o Inocente Zero chegando bem no meio das provas finais para se tornar visionário divino. O cara nem perde tempo e já manda uma magia temporal cabulosa que paralisa tudo. O tempo congela completamente, deixando todo mundo travado. Mas qual era o objetivo dele? Simples: encontrar Mashle. Mashle é uma peça fundamental para que Inocente Zero consiga completar seus planos mirabolantes. E a revelação bombástica: Inocente Zero é o pai do Mashle. Ele precisa do Mashle para alcançar seu objetivo final, o corpo perfeito, se tornando um ser absoluto, praticamente um deus. E quando ele estava prestes a extrair o corpo do Mashle, quem aparece? Albergue, nosso Dumbledore, não foi afetado pela magia temporal. E só isso já mostra que o velho não é qualquer um, meu amigo. Todo mundo ali ficou paralisado, até os visionários divinos, mas ele, de pé, firme e forte. Afinal, sendo diretor da escola Easton, ele não ia deixar qualquer malfeitor levar um aluno dele. O velho ficou puto e estava disposto a proteger Mashle, nem que isso custasse a própria vida. E aí veio uma das cenas mais brabas do episódio. Um dos capangas de Inocente Zero, armado com uma tesoura, tentou atacar Albergue, mas antes que pudesse reagir, o Albergue mandou um golpe surreal, uma machadada bem no meio da cabeça do cara. Mas não era um machado físico, parecia um machado espiritual, um ataque que atingiu diretamente a alma do inimigo. Doideira total. Assim que levou o golpe, o capanga ficou completamente paralisado, perdido no espaço. E Albergue ainda olhou pra ele com aquela cara assustadora e mandou um volta pro buraco de onde veio, insignificante. Mano, que cena absurda. Na hora, os outros capangas de Inocente Zero já ficaram pianinho, percebendo que o velhão não tá pra brincadeira. Mas o que interessa agora é o combate principal: Inocente Zero versus Albergue. O objetivo de Inocente Zero é claro, conseguir o corpo perfeito. Mas tem um detalhe importante: Albergue já conhece Inocente Zero de outros tempos, e ele acredita com todas as forças que Mashle é a luz que vai salvar o mundo. Foi nesse momento que o velho ativou mais 2 marcas, ficando com 3. E vocês sabem o que isso significa, né? Usuários com 3 marcas estão entre os magos mais fortes que existem. Mas o Inocente Zero não ficou pra trás. Ele ativou mais 2 marcas também. E agora, meu parceiro, essa luta vai ser de outro nível. O clima esquentou de vez. Albergue e Inocente Zero começaram a se encarar, e o velhão foi o primeiro a agir. Invocou uma das varinhas lendárias, a varinha do deus Urano. Mas Inocente Zero não ficou atrás. Ele também invocou uma das varinhas lendárias, a varinha do deus Cronos. Faz todo sentido, né? Se o cara tem magia temporal, nada mais justo do que ter a varinha do deus do tempo. E sem perder tempo, Inocente Zero já começou a invocar vários monstros na arena, botando todo mundo em apuros. Foi aí que Albergue usou uma de suas magias supremas para libertar algumas pessoas da paralisia temporal. Mas é claro que ele só desparalisou os mais fortes. Afinal, ele precisa de aliados de peso para segurar os monstros enquanto ele encara Inocente Zero no mano a mano. A luta começou insana. Os alunos partiram para cima dos monstros figurantes, enquanto os visionários divinos mostravam todo o seu poder. Um deles, com aquela espada cabulosa, mandava golpes devastadores com chamas negras. Zica demais. Já o visionário da areia, que é basicamente o Gaara de Naruto, usava seu poder para conter os inimigos. E até Margarete Macaron estava ajudando. Pode até parecer vilão, já que ele adora massacrar alunos mais fracos, mas no fundo, o cara não é do mal. E nessa batalha, ele está do lado de Albergue. Foi então que Albergue decidiu acabar com qualquer risco para os outros e teleportou ele e Inocente Zero para o céu. Agora, essa luta vai ser de outro nível. Enquanto isso, mais um capanga bizarro de Inocente Zero apareceu. O cara invocou uns espinhos estranhos, mas pode ficar tranquilo, Mashle vai dar um jeito nele. Inclusive, Mashle já derrotou esse cara antes, então agora vai ser moleza. Mamão com açúcar. Vai ser igual tirar doce de criança. Não sei quem faria isso, mas parece fácil. O problema é que o inimigo tava a quilômetros no céu. Como Mashle ia alcançar o cara? Simples. Ele começou a dar bicudas insanas na torre, descendo o pé com tanta força que a torre começou a cair. Porque, como diz o ditado, se Mashle não sobe até a torre desce. Poucas ideias. Agora é revanche. Mas tem um detalhe: essa torre de espinhos só desaparece se o usuário for derrotado. E Mashle já tá pronto pra deixar esse cara em frangalhos, se é que me entende. Enquanto isso, a batalha contra os monstros tava rolando solta, com os alunos destruindo tudo. Mas aí apareceu outro capanga ainda mais estranho. O cara tinha um poder bizarro. Ele transformava as pessoas em bebês. E adivinha quem foi o primeiro a virar um recém-nascido? Dot. E o pior, ele começou a falar só babo, 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 babo. Ninguém entendia nada do que ele dizia, porque, bom, ele virou um bebê de verdade. Nessa forma, ele não consegue usar magia, porque sua magia enfraquece junto com o corpo. Então, saiu correndo a milhão e, obviamente, foi direto para o lado do Lance. No início, o Lance achou que o Dot estava só de gracinha, fingindo ser uma criança, mas logo percebeu que ele realmente havia virado um bebê por causa da magia do inimigo. Agora, convenhamos, o Lance é um dos mais apelões da obra. O cara tem magia de gravidade. Só que, no meio da confusão, ele acabou se distraindo e virou um bebê também. Agora os dois estavam lá, só no babo, 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 sem entender nada um do outro. Mas, de alguma forma, precisavam derrotar esse vilão. O problema é que, como viraram bebês, perderam o controle total da magia. Eles ainda conseguiam usá-la, mas em pequena escala, nada grandioso o suficiente para afetar o inimigo. Só que o Lance, mesmo com magia limitada, ainda tinha seu poder de gravidade. Ele concentrou tudo em um único ponto específico no vilão e, pronto, mesmo
mesmo sendo uma fração do poder, ainda era magia de gravidade, então o cara foi esmagado no chão. Enquanto isso, outros visionários divinos estavam indo em direção ao combate. Foi revelado que, no passado, existia um mago com poder equivalente ao de um deus. O nome dele era Adam, e ele foi mestre tanto do Albergue quanto do Inocente Zero. E não só deles. Uma terceira figura foi mostrada, mas ainda não revelaram quem é. Ou seja, Albergue e Inocente Zero foram praticamente criados e treinados juntos pelo mesmo mestre. E esse mestre, poderosíssimo. O cara tinha magia das sombras. E, convenhamos, qualquer um com poder das sombras é absurdamente apelão. Voltando para o combate, o Inocente Zero tirou o capuz e, mano, o cara não tinha rosto. Parecia o sem cara da Liga da Justiça. Ele então manipulou seu rosto para ficar semelhante ao que o Albergue conhecia quando eram mais jovens. Mas o Albergue percebeu que, naquele ponto, ele já não era mais humano. Ele havia se tornado um verdadeiro demônio. Só que as ambições do Inocente Zero não têm fim. Ele quer o corpo perfeito, ele é praticamente um ser celestial. E, sem perder tempo, lançou o primeiro ataque. Ele ergueu sua varinha e conjurou uma magia absurda. Um relógio apareceu no ar e começou a girar descontroladamente. De repente, surgiu um caixão na frente dele. Foi aí que eu pensei, pronto, agora ele vai invocar um Edo Tensei. Eu quase acertei. Era sim uma magia proibida, mas não exatamente essa. Agora, voltando para a luta do macho, ele olhava para o inimigo e na sua cabeça, o cabelo tigelinho amarelo do cara parecia um profiterole. O macho é doido demais. A galera estava na dúvida se ele conseguiria lidar bem contra esse oponente. Afinal, já o havia derrotado uma vez, mas agora a situação era diferente. O inimigo lançou várias magias e mandou uma chuva de espinhos para cima dele, mas o macho desviou de tudo como se não fosse nada. Então, quando ele foi para cima, acertou um soco tão bem dado na cara do oponente que jogou o cara longe. O inimigo ficou sem entender como o macho estava lidando tão bem com sua magia, já que, na primeira luta, ele teve dificuldades. Foi aí que o macho respondeu: esse truque eu já vi antes. Não rola repetir. O cara é praticamente um Cavaleiros dos Zodíacos. O mesmo golpe não funciona duas vezes contra ele. E com isso, o episódio chega ao fim. E que episódio insano. Foi simplesmente épico. E no próximo, teremos a batalha do Inocente Zero contra o Albergue. Vai ser um espetáculo de luta. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like brabo para fortalecer e não esquece de se inscrever. Tem muito conteúdo insano chegando, então ativa o sininho para não perder as próximas aventuras. Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Até a próxima. Fui!